Oi, eu sou a professora Meire. Nós estamos aqui para mais uma aula de fotografia das Oficinas Culturais 2020 de Franco da Rocha e essa é a nossa 15ª aula. Vocês estão vendo aqui a tela do meu computador porque hoje eu vou falar um pouco a respeito de tratamento de imagem, tá? Eu vou mostrar um pouco de como é o meu processo de trabalho, desde quando eu tiro a foto, né, que eu tenho aí o arquivo bruto. Como eu sempre falo para vocês, já falei em outras aulas, eu indico que todos fotografem em RAW, se for possível, tá? Quem tem câmera, fotografe em RAW, quem tem aplicativos no celular que permitam isso, então que fotografem em RAW, porque quando a gente for fazer o tratamento de imagem, a gente vem com a imagem no arquivo bruto sem nenhum tipo de pré-definição, né, de cor, de nada, então a gente vai conseguir fazer tudo isso. E aí, se tiver alguma questão que precise corrigir na nossa imagem, seja de iluminação, né, algum detalhe que precise aí recuperar, a gente consegue com mais facilidade se nosso arquivo estiver em RAW, tá? Muita gente fala, eu vou editar uma foto. Eu muitas vezes também falo, né? Às vezes falo tratamento, às vezes falo edição. Mas é importante a gente saber que quando a gente está utilizando essa palavra edição, é o momento de escolha das imagens, tá? A curadoria das fotos. Esse é o processo de edição. Quando um editor trabalha, né, numa revista, num jornal, então ele é o responsável por escolher o que vai entrar, né, na revista. Então, edição de imagem é esse momento onde a gente está escolhendo as fotos. E isso é um processo difícil também, né? Você tira várias fotos, algumas são parecidas, né? Você vai ter que olhar o seu material. Eu vou abrir aqui uma pasta, que é um ensaio fotográfico de casal. Então, assim, aqui eu já fiz uma pré-escolha, né? Já coloquei aqui numa pasta as escolhidas. Foram 45 fotos que eu finalizei escolhendo, tá? Então, assim, é um processo de você olhar cada uma das imagens que você captou e ver quais são as melhores entre elas, quais que passam o sentimento que você queria, no caso desse ensaio, que é um ensaio de casal. Eu estava preocupada em passar o sentimento entre elas, então quais são as fotos que mais me trazem isso. Então, é esse o momento da edição, tá? Então, tá aqui as fotos finais que eu escolhi, as 45 fotos, e aí jogar pro meu programa de tratamento da imagem, certo? Aqui eu venho aqui no arquivo, escolho importar as fotos. Então, eu vou abrir todas as pastinhas, né, que ele já abriu para mim, né, todas as pastinhas que são o caminho aonde estão as fotos que eu fiz, as 45 fotos do ensaio da Karina e da Milena que eu escolhi. Mas já tá aqui minha pasta, eu vou clicar, ela vai aparecer aqui para mim. E eu vou selecionar, então, né, nesse processo de edição, quais que eu vou querer tratar. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente todas as fotos que eu escolhi, mas eu não vou tratar todas com vocês, tá? Subi algumas imagens. Essa daqui e mais essa também. Deixa eu ver se tem algum, de repente, algum de um ambiente diferente, né? É interessante. Essa daqui que elas estão fora. Essa também gosto bastante, acho que eu vou pegar a outra. E essa, tá? E aí eu vou colocar aqui para importar. Esse programa do Lightroom, que é o que eu utilizo no tratamento de imagem, ele possibilita que eu faça essa revelação nas minhas fotos digitais. Então, como eu estava falando para você, é nesse processo que eu vou dar as cores que eu quero, os tons que eu quero, né? O contraste, tudo isso quando eu clico aqui em revelação da imagem, tá? E ela já tá aparecendo aqui para mim, tá vendo?
Aqui eu tenho algumas pré-definições, né? Mas eu não vou utilizar. Essas são pré-definições que a gente cria e deixa ali prontinha, mas eu vou mostrar todo o processo aqui para vocês como fazer do zero, tá bom? Então eu vou fechar aqui as pré-definições. Depois eu explico para vocês também como que vocês podem criar uma pré-definição para já adiantar o fluxo de trabalho de vocês. Então, por onde que eu vou começar? Tá? Eu posso vir aqui, ó, e ver, será que ela tá no tom mais próximo do original? Isso é uma coisa que vocês precisam pensar, que tipo de foto que vocês fizeram e se vocês querem manter o tom original da foto, né, nesse processo de tratamento. Dependendo da foto, se é uma foto mais artística, você pode até modificar algumas cores, alguma coisa assim. E também, assim, a gente tem que pensar que o tratamento da imagem, ele também tem a ver com a sua estética, né? Então, depende muito de cada pessoa e do tipo de foto que você está fazendo. Eu vou buscar me aproximar do tom real, que era a foto original que eu fiz, né? Do local onde eu fotografei, tá? Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesse seletor de equilíbrio de branco, se eu não tiver chegado aqui no tom mais próximo do original, e vou num tom que eu acho que é um tom de cinza, né? Um tom de cinza, e clicar que ele vai me dizer qual é o tom, tá? Mais próximo do original, tá? Ele me deu aqui esse tom, eu acho que tá próximo do original também. Também estava próximo da cor que estava na imagem, né? Mas eu posso ver aqui como que era o meu antes e depois, tá? Da minha imagem. Eu vou clicar aqui de uma maneira que fique lado a lado. E aí vocês podem ver a diferença dela que eu fotografei e a diferença com o seletor, tá? Aqui do balanço de branco. Tem pouca diferença, mas tem um pouquinho sim, né? Aqui o rosto dela tá um pouco mais amarelado. E aqui já tá num tom mais legal, né, da pele, tá? O balanço de branco eu também posso fazer diretamente aqui, tá? Ó, eu posso deixar num tom mais frio, mais azul ou mais amarelado, tá? Aqui a gente vê que tá 5.000, então eu vou modificar e depois eu vou voltar para os 5.000, que é o que eu quero deixar, mas vou modificar aqui para vocês verem, tá? Eu vou deixar aqui num tom, tá vendo? Mais frio, mais azulado. Já foi demais, né? Ou eu posso subir aqui o tom mais amarelo, tá vendo? Eu vou voltar aqui para os 5.000, que era o que eu tinha deixado. Eu posso vir direto aqui também e digitar 5.000, tá? E aqui também eu posso deixar mais esverdeado, amarelado, né, o tom. Ou eu posso deixar mais rosado, tá vendo? Então, a gente vai para a exposição, como eu estava falando, né? Eu acho que ela tá numa exposição boa, mas eu também posso mostrar aqui para vocês como que eu subo a minha exposição aqui ou como eu diminuo a minha exposição se eu quiser, tá vendo? Eu acho que no zero, como eu fotografei, ela tá numa exposição boa, porém os brancos estão um pouco estourados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar recuperar esses brancos, que é aqui no realce. Vou baixar. Tá vendo que eu tô recuperando aqui, ó, na camisa dela, os brancos? Ó, eu vou fazer um antes e depois aqui para vocês verem. Olha como o branco tava mais estourado aqui e aqui eu já recupero um pouco. Tá vendo a diferença? Aqui eu posso até baixar um pouquinho a exposição se eu achar que ainda tá muito exposta, tá? Aí aqui é o contraste da imagem. Deixar um pouco mais contrastado. Se eu quiser, aqui são as sombras, ó, se eu quiser carregar nas sombras, ou se eu quiser tirar as sombras da imagem, tá vendo?
Aqui são os brancos, se eu quisesse subir ou baixar os brancos. Por exemplo, se eu quiser subir os brancos, eu subo aqui, vocês vão ver. Estou subindo bem os brancos. Eu não vou utilizar, porque aqui os brancos já estão bem altos, né? Ainda mais que elas estão com uma roupa branca. Vamos ver esse antes e depois. Tá vendo? Então, eu não vou baixar tanto os brancos aqui. Eu vou deixar nesse tom, tá? Volto aqui. E aqui os pretos. Vou deixar... Aqui, ó, se eu desço, então eu escureço mais o preto. E se eu subo aqui, eu clareio mais o preto, tá? Ó. Mas eu vou abaixar um pouquinho, tá? E aqui eu tenho essas outras opções. Claridade. Quando a gente sobe um pouquinho da claridade, eu sinto que ganha um pouco mais de nitidez na imagem, tá? Aqui também, se a foto estiver um pouquinho embaçada, você pode ganhar um pouquinho aqui, nesse desembaçar. Vibração da imagem. Também, ó, você consegue deixar ela mais vibrante. Tá vendo? Claro que aqui tá muito exagerado, né? A gente procura um equilíbrio aí da imagem. Ou eu posso ir tirando essa vibração da imagem, tá vendo? Eu vou deixar em 5. É um pouquinho mais vibrante, mas não tanto. E a saturação também, se eu quiser modificar. Eu não gosto de saturar muito a imagem, né? Eu gosto mais de mexer na vibração do que na saturação, tá? Mas pode mexer aqui também nessa parte da saturação, tá vendo? Claro que eu tô saturando muito aqui e aqui baixando a saturação até chegar no PB, por exemplo, né? Mas vejam que aqui, ó, eu posso escolher um estilo de cor, né, menos saturado. Então, é aqui, tá vendo? Aqui, as curvas de tons, eu vou mexer no quê? Nos claros e escuros também, da imagem, tá? E nas sombras, né? Ó, aqui eu posso mexer diretamente aqui, tá vendo? Nas sombras, ó, carregando as sombras. Ou tirando as sombras aqui da minha imagem. Tá vendo? Eu posso deixar mais ou menos como estava. E aqui são os escuros. Subindo ou baixando os tons escuros aqui, tá vendo? Ou deixando como estava, no 0. E aqui mais para cima são os claros. Também subindo as partes claras da minha imagem. Ou diminuindo as partes claras da minha imagem. Ou ir direto aqui também, que é a mesma coisa, tá? Aqui são as cores, né? Eu não vou modificar muito as cores dessa imagem, né? Como eu falei, eu quero chegar no tom mais próximo do original. Mas se eu quiser modificar, é aqui que eu posso modificar as cores, tá? Então, aqui os tons de vermelho. Eu posso ir deixando os tons de vermelho mais alaranjados ou mais. Vocês conseguem ver a diferença? Ó, onde eu mais estou notando a diferença aqui, onde tem presença de vermelho, onde tiver presença de vermelho ele vai me modificar. Mas eu estou notando bem aqui, no pé da porta, que tem uma presença de vermelho, tá? Reparem próximo ao chão, ali na porta, mas na verdade é na parede, né, que tem essa parte de barro. E aí vocês vão ver quando eu deixo mais vermelho ou mais alaranjado, amarelado, tá?
ou no tom original, que era esse. Aí aqui vocês vão ver também eu mexendo no laranja. Ou aqui, mais amarelado, tá vendo? Então, assim, eu não vou modificar nessa imagem esse tipo de coisa, mas vocês podem, se vocês quiserem deixar um pouco mais amarelado, ou se quiser deixar um pouco mais vermelha a imagem em vez de amarelado, é aqui que você modifica, tá? A gente chega até um limite que a gente acha que, né, tá aceitável. Se eu descer muito, já vai ficar muito carregado, né? Não tem condições de uma imagem ficar nessa cor, né? Mas até aqui, ó, se eu quisesse, eu acho que dava. Mas eu vou trazer de volta para o meu tom original. Aqui os tons de amarelo, vou passar mais rapidamente. Então, todas as cores vocês podem modificar aqui, tá? Todos os tons de cores. Aqui é a saturação dessas cores. Então, vou deixar os vermelhos mais saturados para os vermelhos mais fortes. Ou vou deixar eles num tom menos vermelho, né? Então, tudo isso é aqui nessa parte, ó. Aqui os laranjas, eu tirei totalmente os laranjas, deixei sem laranja, né? Ou eu quero carregar no meu laranja, tá vendo? É aqui também que eu posso fazer isso na parte da saturação. Então, você pode fazer com todos os tons de cores. E aqui a luminância também, vocês vão notar, vou fazer aqui no laranja para vocês notarem que tem uma presença forte de laranja aqui nessa imagem, né? A luminância, onde eu tenho laranja, então eu posso dar essa luminância ou escurecer a minha parte alaranjada, tá vendo? Deixar um pouco de luminância aqui no laranja. Tá? E sempre vendo se essa imagem está próxima da realidade, né? Se não estou fugindo muito, porque, como eu falei para vocês, era o que eu queria, deixar mais próximo do real, tá? Aqui em detalhes, eu consigo enxergar como tá a minha nitidez e eu posso aumentar um pouquinho a minha nitidez, dar um pouquinho de nitidez, só que quando eu dou um pouquinho mais de nitidez nessa imagem, vocês vão ver que ele me dá um pouco mais de ruído na minha imagem. O que que eu faço? Eu venho então aqui na redução de ruído, ó, e eu sempre deixo em 25, que aí ele diminui um pouco o ruído da minha imagem, tá? E também não fica tão artificial aquela cara, né, photoshopada, né? Então, eu vou ver aqui mais ou menos como que tá meu antes e depois. São coisas básicas que eu fiz aqui. Tratamento básico. Eu posso olhar aqui e falar assim, eu acho que ela ficou escura, sei lá, né? Eu acho que eu quero ver como ela ficaria com uma exposição um pouco mais alta. Eu diminuí a exposição original dela, vocês viram? Eu vou ver como que ela ficaria com um pouco mais de exposição. Eu gosto mais assim, né? Então, é isso também que vocês podem ir fazendo. Se eu subir demais, vai ficar muito estourada. Qual que é o limite, né, da minha imagem? Como que eu quero essa exposição, tá? Então, eu vou passar para uma próxima imagem para vocês verem outras possibilidades, tá? Então, aqui, o que mais que eu consigo fazer na minha imagem, além das coisas que eu mostrei para vocês? Eu posso cortar essa imagem, né? Se eu achar que tem muito para cima, eu quero essa imagem mais ajustada, mais próxima delas. Então, eu venho aqui, corto. E sempre, ó, eu busco não cortar assim, porque senão a foto vai ficar quadrada, tá vendo?
Olha o formatinho que ela vai ficar, meio quadradinho. E a foto não é assim, né? O formato da... Então, eu venho aqui, ó, lateralmente e puxo, porque daí eu vou cortando mais ou menos, como eu estou cortando em cima, eu estou cortando na lateral. E aqui eu posso deixar mais centralizado, se eu quiser, ou se eu quiser deixar mais espaço aqui ao lado, como eu quiser, tá? Então, eu venho aqui e dei esse crop. Tá vendo? Não vou fazer mais nada nessa imagem, não vou tratar, porque já tratei a primeira para vocês verem. Vou mostrando outras coisas que dá para fazer a partir das outras imagens de necessidade das imagens. Essa imagem, eu olho para ela e acho que ela tá, não sei, um pouco torta, vamos supor. Então, o que eu posso fazer para melhorar essa imagem? Eu também venho aqui novamente, tá? E aqui, além dessa opção de cortar, né? Além dessa opção que eu também poderia, eu posso vir aqui nessa régua, tá vendo? E movimentar o ângulo. Eu posso fazer isso automaticamente, né? Clicar aqui automaticamente e ela vai ler a partir das linhas dessa imagem. Eu clico aqui no automático e ela vai me dizer que agora sim ela tá reta, né? A partir das linhas da minha imagem. Então, o que ela fez? Ela utilizou, possivelmente, essa porta como referência. Tá vendo? De linha. Então, aqui ela tá me dizendo que agora sim ela tá reta. Ou eu posso vir aqui nessa reguinha e eu mesma olhar a partir das linhas também da minha imagem, procurar uma linha de referência, que pode ser essa linha da porta, pode ser essa outra linha aqui. E vir aqui na reguinha e me ajustar, né? Conforme eu achar melhor, tá? Então tá, vamos ver aqui no automático como que ela me fala que ela tá reta. Às vezes o automático não consegue, tá? Ler bem a imagem, então vocês vejam, vocês podem testar no automático e vejam no olho de vocês se vocês acham que tá reto, né? Ah, eu posso deixar ela preta e branca. Tem essa opção aqui. Clicando aqui em cima. Tá vendo? Tá. Vamos para a próxima. O que mais que eu posso fazer aqui? Aqui o próximo item, né? Aqui do meu programa é esse aqui, que ele tira algumas manchas na pele. O que eu faço? Eu venho aqui com a minha lupinha, né? Me aproximo novamente, né, do rosto dela. Olha aqui, né? Tinha visto essa espinha, né? Ah, então eu quero tirar, remover. Então eu clico aqui nessa remoção de manchas, vejo o tamanho que tá o meu removedor, tá muito pequenininho, vou aumentar um pouquinho mais. Trago ele aqui, clico e ele já copiou uma parte da pele dela, tá vendo? Que não tinha espinha. Às vezes isso também não é automático, às vezes ele copia uma parte do corpo que não é boa e você vai ter que escolher movendo, né, para outro lugar. Mas aqui deu certinho, ele escolheu uma partezinha boa, tá? Tá vendo? Então, é isso que dá para fazer aqui nesse removedor de manchas, entre outras coisas, tirar até mesmo um objeto, né? Vou voltar aqui para essa, que tinha um objeto no chão, que poderia tentar tirar, né? Então, novamente, eu faço a mesma coisa, né? Eu aproximo, né? Um molhado, né? Que tem no chão, parece. Vamos supor que eu quisesse tirar isso. Então, eu venho aqui novamente, vejo o tamanho do meu pincel. Eu acho que eu posso aumentá-lo, não tanto assim. Então, tá. Então, eu venho aqui. E agora eu vejo para onde que ele tá puxando.
Ele tá puxando aqui para trás, tem outra sombra, tá vendo? Não é um bom lugar, né? Então, eu venho para cá, tá vendo? Puxo para cá. Vejam aqui o antes e o depois, tá vendo que ele já tirou aqui a pontinha do molhado, tá vendo? Então, é esse o processo que você vai ter que fazer para recuperar essa imagem. Então, vai lá novamente, aumenta. Olha aqui como que ficou. Pego novamente essa remoção de manchas. Então, eu acho que aqui ainda tem uma mancha, né? Ruim, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o tamanho para ver se eu recupero, né? E aí, eu tenho que tentar encaixar, tá vendo? Uma linha na outra, né? Mais natural, certo? Agora, vamos ver se deu certo essa recuperação. Olha só o chão. Olha esse antes e depois. Ficou? Pra mim, tá legal, né? Eu vou para uma próxima que talvez tenha algum tom que eu possa mexer. Olha, essa imagem, ela tá bastante amarelada, né? Vamos lá tentar equilibrar o branco dela. Então, eu vou para uma parte que é mais cinza na minha imagem, né? Um cinza médio. Eu ainda acho que tá com um tom meio amarelado na pele dela, mas vamos ver se subindo a exposição melhora. Então, eu vou também fazendo outros ajustes, né? Vou tirar aqui o realce para tentar recuperar o branco. Ainda acho que essa foto tá um pouco escura, né? Vou subindo aqui. E aqui eu posso ir direto na temperatura de cor, tá vendo? Ó, aqui eu acho que já tá uma cor mais interessante, já gosto mais. Vou tirar um pouco das sombras, tá vendo? Mas eu vou dar um pouquinho mais de contraste aqui. Tirar um pouquinho desse amarelado, deixar aqui um pouco mais rosada. Claridade. Um pouco de vibração. Olha só a diferença que dá antes e depois dessa imagem. Coisa simples que a gente fez aqui de tratamento. Espera aí que ele ainda não carregou depois. Olha isso. Aqui é um recuperador de olhos vermelhos. Então aqui, ó, no filtro graduado, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a parte onde eu quero tratar, né? Aqui, ó, ele me dá o limite aonde ele vai me mostrar em vermelho aonde está pegando a minha modificação. Toda essa área que está em vermelho, até aqui assim, ó, mais rosadinho claro, ele vai modificar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, agora ele tem os controles próprios do filtro, e aí eu vou mexer aqui, ó. Por exemplo, eu quero expor mais essa área que estava numa zona mais escura, né? Eu quero tirar os pretos, por exemplo, quero subir os pretos, né? Então, é um pouco isso que ela vai fazer. E agora eu vou voltar para ver a diferença, tá? Eu já consigo notar, mas vou colocar aqui para a gente ver o antes e o depois. Tá vendo essa zona como estava bem escura e como ela ficou agora, tá? É um pouco isso que ela faz. Vamos aqui para essa outra foto, só para vocês verem um pouquinho o que a gente consegue fazer em cada foto, tá? Nessa foto aqui, além dos tons, além de tudo que a gente já viu nas outras imagens que a gente poderia mexer nesse tratamento, na exposição, tudo, vamos supor que eu quisesse mexer apenas no rosto de uma delas, né? Então, eu quero ou selecionar alguma área específica, né? Assim como o filtro gradual tem isso também que eu consigo, só que ele é numa proporção grande, né, da imagem, ou lateralmente,
ou na parte de cima, na parte de baixo, né? Que eu posso escolher onde que eu vou, em qual lado da minha imagem que eu vou mexer. Esse aqui ao lado, ó, essa função aqui, eu vou escolher um ponto da minha imagem, vamos supor que seja o rosto aqui da Milena, tá? Ele já tá com uma pré-definição ali. Eu vou baixar aqui, ó, para vocês verem que eu vou mexer apenas no rosto da Milena, um pouco na mão da Karina, que tá, né, no rosto dela, mas o meu foco é o rosto da Milena. Vamos supor que eu achasse, não está, mas vamos supor que eu achasse que o rosto dela estivesse na sombra. Então, eu quero iluminar apenas, né, aqui, apenas o rosto da Milena. Eu venho aos pouquinhos, porque senão vai ficar muito artificial, né? Então, eu subo aqui um pouco. Aqui ele já estava tirando o realce, mas eu vou normal. E eu poderia fazer diversas coisas. Tirar um pouco a sombra, né? Coloquei um pouco mais de exposição. Eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou bom. Acho que deu uma iluminada no rosto só da Milena. Acho que ficou legal. Para vocês notarem a diferença, vou colocar aqui o antes e o depois. Tá? É uma diferença sutil, mas vocês podem ver que esse depois está um pouco mais clara a pele dela. Eu não acho que tenha essa necessidade, não acho que precisasse fazer isso, tá? Tô falando que dá essa possibilidade. Se eu achar, não, o que eu fiz, eu não gostei, acho que não tinha essa necessidade, vou tirar. Então, eu posso dar o meu Ctrl Z, né? Voltei para o que a imagem era. Então, essa é a função do filtro radial. Então, eu vim aqui para essa imagem, né? E nela, o que eu poderia fazer, né? Eu poderia tentar recuperar um pouco desse céu, né? Eu vou tentar já recuperar aqui um pouco desse céu, abaixando um pouco do realce. Mas estava um dia de frio, nublado, né? Aí, vamos supor que eu quisesse mexer ali de novo no céu só com filtro graduado. Eu poderia colocar ele aqui, ó, lateralmente, tá vendo? E mexer nele. Vamos por eu acho que o céu tá muito claro. Vou baixar só um pouquinho a exposição. A gente nunca mexe muito, né? Faz já uma mudança drástica, porque pode ficar artificial, né? Então, eu volto aqui, vejo como ficou. Olha, ele me deu um pouco mais de cor. Porém, era um dia nublado, né? E ele tá me dando a cor de um céu nublado. Mas vejam a diferença de uma foto para outra. Vejam como estava branco aqui e como nessa ele recuperou a cor original do céu. Então, muitas outras coisas eu poderia fazer nessa imagem, como eu fiz nas outras, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente uma funcionalidade que ajuda muito no processo de trabalho. Então, tá. Então, eu vim aqui nessa, né? Vocês viram o processo de tratamento dessa imagem. Eu tenho algumas imagens que estão no mesmo ambiente que ela, né? Essas imagens aqui estão no mesmo ambiente. E aí eu acho que esse tom tá no tom ideal. O que eu faço? Eu seleciono aqui, né? Até onde eu tô no mesmo ambiente e vou selecioná-las e vou sincronizar meu tratamento de imagem, tá? Sincronizando. O que ele faz? Ele trata todas as imagens no mesmo tom que eu tratei a primeira imagem, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir nas minhas outras imagens e ver, né? Eu acho que ficou escura para essa imagem. Não, ficou legal, né? É isso. São possibilidades que eu tenho de ganhar tempo, né? De
de tratar as minhas imagens. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se é esse o tom que eu quero para essa imagem especificamente também. Ela já está toda tratada, igual eu fiz a primeira. Porém, nessa eu tô achando que o rosto delas está um pouco no escuro. Então, eu vou aumentar um pouquinho a exposição para achar um tom que eu acho que está ideal. Né? São coisinhas que vocês vão fazendo. Mas, fazer esse fluxo de algumas imagens juntas ajuda bastante, tá? Eu não vou precisar mexer nada embaixo, só mexi aqui um pouquinho na exposição, que eu achei que estava um pouco mais escuro o rosto delas, tá mais perto, né? Eu quero dar mais destaque pro rosto. Então, vejam o antes e depois, de uma foto para outra. E aí, outra coisa que é possível vocês fazerem são as pré-definições, né? Como eu falei, já estava cheio de pré-definição aqui que eu poderia escolher. Eu vou aqui no histórico, vou colocar essa foto como eu subi, ela estava assim, tá? Essa é a foto original. E eu já poderia utilizar direto aqui alguma pré-definição do meu gosto, né? Que eu já tinha salvo aqui. Tem diversos, né? Como vocês podem ver, de pré-definições que eu salvei. Ó. E aí, eu posso escolher essas pré-definições já direto. Só que é importante, claro, eu saber fazer uma pré-definição dessa, eu saber fazer um tratamento na minha imagem de forma adequada, porque nem sempre eu vou ter uma pré-definição que vá se encaixar completamente com o que eu preciso para a minha imagem, né? Então, é importante que eu saiba fazer. Mas, se eu sei fazer e sei salvar essa pré-definição, por que não, né? Por que não utilizar o que eu sei para facilitar o meu trabalho? Então, o que eu faço? Fiz aqui tratamento aqui na minha imagem. Ah, essa exposição tá boa. Vou mexer aqui um pouco no contraste, um pouco na claridade. E quero fazer uma coisa bem diferente aqui nas cores, por exemplo. Né? Quero deixar nesse tom. Mais terroso, né? Acho que fica bonito. Acho que ficou um pouco vermelho demais. Vou voltar para cá. Tô gostando desse tom mais terroso aqui. Vou tirar um pouco da saturação dessa imagem. Um pouco de preto. Tirar um pouco das sombras. Yes. E cheguei aqui nessa imagem final, por exemplo. Olhem o antes e o depois dessas duas imagens. Vejam que grande diferença, né? Eu fiz aqui todo o tratamento dessa imagem nas cores que eu queria, tudo que eu queria. E eu gostei muito, né? Vamos supor que cheguei num resultado final que eu falei, nossa, ficou tão linda essa cor, como que eu vou chegar nisso depois? O que eu faço? Eu salvo, eu crio essa pré-definição. Cheguei nessa cor que eu gostei, venho aqui e crio. Vou chamar essa pré-definição de tom terroso. Para depois, quando eu quiser um tom terroso, eu ter isso já criado. Criei. Vou vir aqui procurar o meu tom terroso. Acho que tá por aqui, ó. Tom terroso, criado, tá vendo? É esse daqui. Então, se eu quero pegar essa imagem aqui, ó. Agora, que não está nesse tom. Tá vendo? Eu venho aqui e clico no tom terroso. Tá vendo? É simples. E ele me dá o tom que eu tinha feito na outra.
Então, eu posso fazer isso em todas as fotos, ou eu posso simplesmente chegar aqui, selecionar todas. Tá vendo? Selecionei todas as imagens. Vou clicar nessa aqui de novo, né? Porque ela já tá com a pré-definição do tom terroso. Vou sincronizar, deixar todas no tom terroso. Mas vejam a diferença no tom terroso. Estão vendo? Essa daqui eu não gostei, eu preferia como ela estava antes. Eu vou selecionar apenas ela e vou vir aqui no histórico, tá? E vou voltar para o que estava antes de sincronizar as configurações, tá vendo? Ufa, voltei para o que eu gostaria. E pronto. Agora eu só preciso exportar, tá? Então, eu vou selecionar todas as minhas imagens que eu quero exportar. Vou vir aqui em arquivo, exportar. Eu vou escolher para onde eu quero mandar minha pasta. Eu vou deixar aqui na área de trabalho, vou colocar um título na pasta. Esse foi o último que eu tinha feito. Eu vou colocar um título na pasta, Karina e Milena. Tá? E aqui tem algumas opções, né, para minha exportação. Eu quero exportar em formato de JPEG, a qualidade maior possível, não quero limitar o tamanho do arquivo e a resolução. A resolução é importante colocar aqui, ó. Essa resolução 72 é o que a gente usa para fotos que a gente vai colocar na internet apenas, tá? Se eu fosse utilizar essa foto para impressão, eu teria que colocar ela em 300, que é 300 pixels por polegada, tá? Esses são os números que a gente utiliza, mas como eu só vou mostrar aqui no computador para vocês e como eu vou utilizar essas fotos, por exemplo, para divulgação na internet, eu coloco 72 pixels por polegada. Aqui eu posso colocar que eu estou exportando em baixa, que é só para utilizar na internet. Vamos supor que eu quisesse colocar marca d'água, eu poderia selecionar aqui, né? Se eu quisesse colocar aqui, nitidez para quê? Para a tela. Ou não, ou para papel fosco, quando eu for imprimir, papel brilhante, eu posso selecionar que tipo de exportação de nitidez eu quero, tá? É para tela, vou deixar aqui, só vou mostrar para vocês. Então, é nisso que eu mexo quando eu vou exportar, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o resultado das imagens, tá? Com o tratamento que a gente fez hoje. Nesse tom que eu chamei de tom terroso, tá? Esse tom não foi o que eu entreguei para as meninas, tá? Do ensaio delas. Foi o que eu fiz agora no final para vocês, para mostrar como fazer, né? Uma pré-definição e salvar. Aí eu acabei salvando as fotos assim, mas eu vou também mostrar para vocês como eu entreguei para elas. O tratamento da imagem que eu fiz é original. Eu achei que ficou bonito também. Achei que chegou numa cor bonita. Mas algumas não estão com o tratamento finalizado, né? Como eu entreguei para elas. O tratamento que a gente fez nas imagens de hoje foi esse, tá? Aí eu vou mostrar para vocês agora, dessas 8 imagens, como eu entreguei para elas. Eu entreguei nesse tom aqui. Também foi o mesmo processo, tá, de tratamento, só que as cores estão mais próximas das cores originais, né?
Essa daqui eu brinquei um pouco mais com as cores dela, né? Ficou um tom mais diferente do original. Bom, esse é um pouco do processo que eu faço nos tratamentos de imagem, tá? Então, vocês também vão encontrar, né, o tipo de tratamento que mais agrada a vocês, né? Esse é um tratamento básico que eu costumo fazer nas minhas imagens. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Como vocês podem ver, né, nesse resultado, há maneiras diferentes de retratar, né? Se você quer deixar no tom mais parecido com o tom original, ou se você quer fazer um tratamento aí mais artístico, chegar num tom que te agrade mais, né? Que você ache mais bonito. Vai depender realmente do tipo de trabalho que você está fazendo e da liberdade que você tem para isso, né? Como eu estava falando, num tipo de fotografia de produto, você não vai poder alterar, né, o tom do produto. Logo mais a gente vai ter também uma aula falando sobre tratamento de imagem em aplicativo de celular, para quem não tem programas, né, de tratamento de imagem. Existem outros tipos de programa, né, de tratamento de imagem. Esse é o que eu utilizo e gosto e posso indicar para vocês, que é o Lightroom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.